Uma coisa que a gente podia falar é sobre produtividade brasileira. Você lembra que os empresários acham que o Brasil está tecnologicamente atualizado, mas isso é um ledo engano, né? Porque nós temos um atraso muito grande. Enquanto os outros países foram evoluindo, foram crescendo, elevando a sua produtividade ano a ano, nós estamos com a produtividade de 1970. É verdade. Isso em função do atraso tecnológico, em função do atraso de gestão do negócio e em função da falta de investimento na base da empresa, das organizações. Eu concordo com você, porque essa defasagem, né, ela fica notória agora em relação à competição que o Brasil tem com outros países, né? Cada vez, isso é uma história que continua. Cada vez mais empresas que não conseguem competir, não conseguem colocar o seu produto no mercado, começam a perder espaço no mercado. Isso é tão na verdade, né, que o governo tem uma preocupação de proteger o mercado interno, colocando barreiras alfandegárias, né? Então a barreira alfandegária só se justifica se o país realmente não tem competência para competir. Aí então você coloca uma barreira para fazer com que o produto que vem de fora fique num valor compatível com o produto interno. Isso. E eu adicionaria mais ainda. Ano político de eleição puxa muito para isso também, para proteger a indústria, até para maquiar números, né? Isso é mais, vamos dizer assim, é mais enaltecido, é mais fortalecido, né? Essas barreiras, no sentido de mostrar que o país não precisa de buscar lá fora tecnologia, não precisa, porque o que a gente tem aqui já é o suficiente. E ano político, ano de eleição, no sentido de maquiar essa diferença, vamos dizer, essa mágica que eles fazem, fica notória, né? Fica mais forte, né? Então esse ano vai ser um ano, por exemplo, que a gente vai ter muito disso. E tem um outro lado, a gente falou do produto que está entrando, mas você tem o problema do produto que nós queremos vender lá fora. Então, daí o nosso produto está muito caro para colocar lá fora. Aí o fornecedor, a empresa que quer exportar, depende do subsídio do governo. Só que o governo brasileiro não subsidia. O que ele pode fazer é aliviar alguns impostos, mas ele não isenta a empresa do imposto. Então, há uma enorme dificuldade do empresário brasileiro colocar seu produto lá fora, porque ele não tem competitividade. Então, é complicado isso, né? Imagine-se, a gente não tem competitividade. O produto que vem lá de fora é um produto melhor e mais barato para o consumidor, né? E o governo e o ano político reforça esse lado. Quer dizer, fica cada vez pior essa situação se algumas medidas de gestão de governo e de política de empresarial não for mudada, né? Eu acho que você tem toda a razão. Vamos analisar a coisa por um aspecto. Um carro chinês está chegando aqui equipado, né? Competindo com os nossos pelados em preço, e ele vem equipado e ainda paga 30% a mais de imposto e ainda compete em preço. Bom, e algumas dessas indústrias estão se instalando no país. O que vai acontecer quando essas indústrias se instalarem e que se elas se livrarem daqueles 30% da tarifa de entrada? Aí a indústria brasileira vai ter uma dificuldade cada vez maior. Tremendo.
Essa questão assim compara-se com uma época que as pessoas já esqueceram, né? Quando houve a abertura do mercado, né, no governo do Collor, houve a abertura do mercado, o que aconteceu? Os produtos de fora do país, os produtos importados, caíram aqui com um preço competitivo e com qualidade melhor. E o que fez o governo naquela época? Ele teve que taxar com impostos maiores para que não fosse totalmente solapada a indústria brasileira, né? Mas você lembra, a indústria brasileira teve um problema seríssimo, né? Muitas empresas fecharam por conta disso. Mesmo com o governo criando, como se diz, barreiras e sobretaxando, né? Um exemplo disso, por exemplo, era o vinho, né? A indústria do vinho. O vinho nacional, você pagava naquela época uma garrafa de um vinho, sei lá, uma marca X aí, né? E esse vinho nacional custava R$10 e vinha um vinho chileno, vinho argentino mesmo, do Mercosul, um vinho da África do Sul, que são vinhos bons, a preços iguais, né? 10, 9 reais, 8 reais, e isso que eles eram sobretaxados. E o que o governo dizia, então, que a cada ano ele ia desonerando o imposto desses vinhos importados. Isso para dar o quê? Para dar chance para que o vinho nacional conseguisse melhorar a qualidade e reduzir custo de produção, né? Para se equivaler. Se imagine. Naquela época, o governo conseguiu, através desse mecanismo, fazer com que os vinhos nacionais melhorassem a qualidade e se equivalessem de uma certa forma em preço. Mesmo assim, não foi suficiente. Os vinhos importados conseguiram se estabelecer e são bem competitivos, e principalmente porque são vinhos de ótima qualidade. Com isso também os produtos, né? Mesma coisa. Se não for feito nada no sentido de investir em melhoria da tecnologia, da produção, de gestão do negócio, de envolvimento das equipes de trabalho, não vai se conseguir. Então, outro aspecto que pesa nisso tudo é que o empresariado fica olhando nos altos impostos e eles não fazem nada no sentido de fazer com que a sua empresa se torne mais produtiva, né? Que ele consiga melhorar seus preços, né? E o governo, por outro lado, não tem nenhuma política empresarial, então fica tudo à mercê do mercado. Aí o que acontece? A empresa lá de fora te oferece um produto aqui dentro com uma qualidade superior, com um preço mais baixo, com tarifa mais alta e tudo mais, ainda fica competitivo. Daí resultado disso, e aí eu acho que o governo está dormindo, né? O governo fica se queixando da balança comercial. Esse mês a balança comercial foi difícil, ficou negativa, ou foi muito pequena, saiu mais, entrou mais produto importado do que saiu, né? Mas esquece de olhar esses detalhes. Enquanto o nosso produto for muito caro, nós não vamos ter facilidade para vender bastante lá fora. É caro, não vende, né? Ou nós estamos exportando impostos, né? Ninguém vai querer comprar imposto, o pessoal quer comprar produto, não imposto. E outra coisa que complica, né, a balança comercial é que a nossa infraestrutura é muito complicada, né? Quando você compra um produto lá de fora, você compra da China ou dos Estados Unidos, em 2 dias ele está no Brasil. E leva 30, 60 dias para chegar em você, né? Quando no sentido inverso, você vai exportar, você leva 30, 60 dias para colocar o produto no navio. O navio chega em 2, 3 dias, uma semana ele está no destino. Então aqui dentro o negócio demora muito. Então a nossa balança vai ser sempre pendente por conta disso, né? Essa é a nossa cultura, infelizmente, né? E o governo parece que não enxerga essas coisas. Não enxerga.
efetivamente, haja vista a Copa do Mundo que vai acontecer agora, dia 12, né? Os governos municipais, estaduais, federais sabiam que ia acontecer, sabiam que precisavam ser produzidos, vamos dizer assim, entre aspas, né? Ou construído equipamentos e estádios e, enfim, condições para a infraestrutura toda para acontecer a competição e, no entanto, né, nós estamos aí às portas do evento que vai começar e está tudo inacabado, né? Isso sem contar as várias empreendimentos que deveriam ser feitos e nem entraram no papel, né? Então isso o que é? É uma falta de uma, eu acho até assim, uma falta de uma reestruturação, não é nem técnica, nem eu acho que tinha que começar com uma reestruturação da cultura brasileira primeiro, o governo fica com medo de ser passado para trás e alguém fazer corrupção e cria mecanismo para impedir isso, e isso não está impedindo que aconteça. Então, por exemplo, uma importação de um produto, quando chega no porto, ainda fica um tempo todo para ser liberado, isso é o que é? É medo de que passe direto sem ter as condições, né, de uso no país, e por isso cria-se procedimentos burocráticos, muita burocracia e que atrapalha. Eu acho que essa situação da Copa não tem outra explicação para mim. É muita burocracia para fazer acontecer as coisas, e quando acontece, e isso não impedindo que aconteça a corrupção, que aconteça desvios, não impedindo, e demora. Então, tinha que ter uma reforma ideológica, cultural, para depois fazer uma reforma de gestão, né, nesse país, para que a gente conseguisse melhor. Eu coloco uma outra coisa aí: qualidade na educação. Então eu acho que os nossos governantes, os nossos administradores de modo geral, perderam a qualidade. Então, falta qualidade na administração, falta qualidade na engenharia, falta qualidade em tudo, né? Então, o engenheiro projeta mal, calcula mal, faz um orçamento errado, quer dizer, faz um orçamento por 350 milhões e de repente o produto acabado custa 1 bilhão. Quer dizer, teve erro de todo jeito, erro de cálculo, de projeto, de gestão, de cronograma, enfim, todas as áreas que estão envolvidas cometeram falha. Resultado: nós temos um problema de qualidade que começa na educação, e daí o efeito colateral está aí. Exato. Eu até andei vendo outro dia uma matéria, uma reportagem, que na educação existe dinheiro suficiente, sabe, para fazer uma educação de qualidade. Existe. O caminho que ela faz para chegar, vamos dizer assim, na mão ou no uso do interessado, que é o aluno, é muito longo, é muito burocrático. Existem muitas mãos manipulando esse processo. E quando chega na mão de quem realmente deveria chegar, já chega totalmente, além de atrasado, demorado, chega totalmente diferente em quantitativo, né? Então aí que não tem mais jeito de fazer coisa melhor com aquilo que vai. E quando vai? Isso porque ficou pelo meio do caminho. Há quem diga que você coloca 10 na entrada e chega a 1 lá. Chega a 1 lá, porque todo mundo se beneficiou disso e quem precisava realmente não tem. Então a qualidade não é no processo educativo dos jovens, mas também é naquela mudança cultural que esse país precisa ter, né? De acabar, não sei como acabar, né? Mas pelo menos criar mecanismos de tal forma que a gente seja mais rápido na destinação e mais eficaz no cerceamento das possibilidades de que se beneficiem, né, dessas... Você viu os agricultores lá do Mato Grosso que tiveram uma safra extraordinária e daí não conseguiam dar vazão a esse produto para colocar no porto porque não tinha infraestrutura? Então nós vivemos esse contrassenso.